Pai. Que a sua presença reina, Santo Deus. Eu levanto contra todo espírito maligno, Santo Deus. Neutralizo, meu Pai, que não tenha poder. Levanto e tomo autoridade, meu Senhor. Acima de cada quatro cantos dessa igreja, Pai. Que o seu espírito superior, o seu espírito, Pai da glória superior, que reina nessa sala, Pai. Que a sua presença, meu Pai, vai assondar nossos irmãos que se encontram em casa. Aquele que se encontra no caminho, Santo Deus, Pai da glória. O seu Espírito Superior, Pai, vai relembrar, tocar almas boas que se encontram em descanso, Pai. Que se encontram, meu Senhor, no esquecimento poderoso de Deus. Ajuda nossos papai e mamãe que se encontram no caminho, nos táxis, para a glória. Nada de mal lhes aconteça, pois o Senhor é Deus. Assim oremos, digamos, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. É verdade, minha amada Senhor. Senhor. Sem mais demora, vamos pegar aí nossa Bíblia. No livro de João. Na livre João. Capítulo 11, verso 1. João chapitre 11, verset 1. E vamos ler até 11. Portanto, até 11. E iremos de pular. E vamos ler 21 a 26. João chapitre 11, verset 1. Amém. Il y avait un malade, Lazare, estava entre esse certo inferno, Lazare de Béthanie, o Lázaro de Betânia, village de Marie et de Marthe, sa sœur. E diante da Maria e Marta, sua irmã. C'était cette Marie qui oignit des parfums du Seigneur et qui lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Mas era aquela que tinha ungido o Senhor com o jumento de que tinha. Et c'était son frère Lazare qui était malade. E era o seu irmão Lázaro que estava doente. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. O irmão foi enviado dizendo a Jesus: Seigneur, voici. Senhor, olha. Celui que tu aimes est malade. Aquele que você ama está doente. Après avoir entendu cela, depois de falar isso, Jesus disse: cette maladie n'est point à la mort. Essa doença não é para a morte. Mas, excusez-moi. Cette maladie n'est point à la mort. Essa doença não é para a morte. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Mas é para a glória de Deus. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que o Filho de Deus seja glorificado para ele. Car Jésus aimait Marthe, enquanto Jesus e Marta e sua irmã, et Lazare. E Lázaro. Lorsque donc il y apprit que Lazare était malade. E quando viram que Lázaro estava doente. Pardon. Lorsque donc il y apprit que Lazare était malade, e quando viram que Lázaro estava doente, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Il dit ensuite aux disciples, ele disse aos discípulos, retournons en Judée. E vamos voltar ao Judée. Les disciples lui dirent, e os discípulos disseram, Rabbi, le Dieu fait tout récemment chercher à te lapider. Então procurar para que possam te matar. Et tu retournes en Judée. Se você voltar lá em Judas. Jésus répondit. E Jesus disse. Il n'y a pas 12 heures au jour. Il n'y a pas 12 heures au jour. Não é 12 horas ao dia. Si quelqu'un marche pendant les jours, se alguém marchar durante o dia, il ne bronche point. E não vai tropeçar. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ele vê a luz de onde anda. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, mas se alguém marchar durante de noite, il bronche. Ele tropeça. Parce que la lumière n'est pas en lui. Porque a luz não está contigo. Après ces paroles, il dit. Depois dessas palavras, Lazare, notre ami, o Lázaro, nosso amigo, dorme. Mais je vais les réveiller. Mas eu vou lhe acordar. Parole du Seigneur. A sauter. E vamos ler 21 a 26. 21 a 26. Disse Jesus: Senhor, se tu avais été ici, se você estivesse aqui, mon frère ne sera pas mort. Meu irmão não estaria morto. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, sei que tudo que vai mandar, Dieu te l'accordera. Deus vai cumprir. Verset 23. 23. Jesus lui dit, Jesus disse:
ton frère ressuscitera. O teu irmão vai ressuscitar. Je sais, lui répondit Marthe, E ele disse que eu sei a Marta. qu'il ressuscitera à la résurrection Ele vai au dernier jour. ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jésus lui dit, E Jesus disse: je suis la résurrection et la vie. você é a ressurreição e a vida. Celui qui croit en moi Aquele vivra, que crê em mim, quand même il sera mort. ainda hoje que está morto. Et quiconque vit et croit en mon nom Aquele que que será- crê o meu nome ainda hoje viverá. ne mourra pas. E não vai morrer. Crois-tu cela? E crê aquilo. Verset 27. 27. Elle lui dit, Ela disse: oui Seigneur, sim, Senhor. je crois que tu es le Christ, Eu creio que o Senhor é Cristo, le Fils de Dieu qui o devait Filho de venir dans le monde. Deus que está acima de nós. Ayant ainsi parlé, E assim lhe falaram. elle s'en alla. E, Puis elle appela secrètement Marthe mas ele Tá certo. chamou secretamente a Marta et lui dit, e disse: le maître est ici o mestre está aqui. et il te demande. Ele te manda, te pede. Verset 28. 28. Dès que Marie y entendit, Calma. E até 26. ah, parole du Seigneur. Amém. A palavra do Senhor. Amen. A palavra do Senhor. Alléluia. A palavra do Senhor. Amen. Aplaudimos fortemente. Nós aqui no Silas sabemos como nos aplaudimos para que podemos reconhecer que aquele Deus é Deus. É grato àquele Deus Sans que nazala reconnaissant na biso. que me fez a graça de levantar aqui. Wasalinga grâce à côté na liboso na biso. Porque foi muito ataque até eu chegar Parce que aqui. ezalaki attaque makasi kokoma tilelo E eu não vim explicar o porquê que eu cheguei tarde, et na mas eu sou grato como eu déjà cheguei aqui. na reconnaissant liboso nzamba. Que Deus do nosso Papa Manel seja Nzamba ko fala biso abençoado. manen E eu agradeço a todos os servos de Deus na pombe basala nzambe nyonso. que se seguraram mão a mão para levantar a bandeira da liberação. Maboko na maboko basi Que se seguraram mão a mão para que essa igreja ainda continue de pé. basima maboko po igreja que Eles estão lá dia e noite orando para que essa vamos igreja bazana não caia. jour et nuit pour la kokondela pour itunga. Por isso, aqueles que estão procurando Ele na verdade no Espírito, que Deus abençoe eles. Yamana bele sozo luke na vérité pelo espírito que tezama pombe. Eu agradeço a presença de cada um de nós que se encontra Mana pombe aqui. de presença nyonso sana kati na mosika. Papá, mamãe, jovem, Papa mama elenge. filho que se encontra cá nesse lugar. Mwana ozana kati na mosika. E você deixou tudo que estava a Yo fazer tiki nyonso banosala. e aceitou vir ouvir a palavra do Senhor. E ondimi kwa koyoka maloba na nzambe. Hoje você já sabe que a palavra do Senhor é que é a vida eterna. E yo yibi ki loba na nzambe yango eza vie. Por isso você aceitou vir ouvir a palavra do Yango Senhor. yo ndimi koya koyoka maloba na nzambe. Deixa que o acontecimento de Deus comece a acontecer na sua Tiki te vida. accomplissement nzambe na koko. Comentou, Ah, papa moko ele matuma wala. quando eu comento, ele vem sempre me fala. Amen. Aqui quando você comenta, ele sempre te puxa já. A chaque mois yo commenter. Quando você se comporta mal, ele te vem, te puxa de lado, te dá um puxão de orelha. Ye tamo sali mabia ko abendoli Como ko. um pai, eu sou grato na manhã de Yo na za hoje. reconnaissance. Se eu estou aqui, é graças a esses homens que você vê E aqui. soki nga nazala kati na Por matrimonio isso, eu sou muito grato a eles. yango naza Deixa reconnaissance. que o Deus de aliança continue abençoando. Tiki te nzambe alliance na Eu koko. sou muito grato ao nosso Papa Nga Maneiro. naza tellement Deus reconnaissant. abençoe meu papá. Nzambe afunga papa na ngai. E agradeço o livro de João, capítulo Tosi 1, soki tanga na livre ya Jean chapitre verso 1 a 19. 11 de verset 1 Na verdade, nós poderíamos ler no verso 1 a 26. Ah, na réalité tokotanga de 1 à 26. Mas para não ser um texto muito longo ou aborrecido, Po ezala texte moko molai. nós recortamos em partes. Yango na tokati yango. E nós sabemos que estamos a caminhar para o nosso tema do ano, Eyebi temi na biso ya ne que ototambola é o nango. acontecimento. Po ezali accomplissement. Acontecimento como definição, Accomplissement comme définition, podemos dizer que é a realização. tolobaki eza réalisation. Aleluia. Amen. Acontecimento como definição, podemos dizer que é a realização. Accomplissement comme définition tolobaki eza Quer dizer réalisation. que nós estamos a andar com o ano da realização. Tolobaki biso totambola na année ya E réalisation. tem muitos que estão dizendo acontecimento é o quê? E bato ebele balobaki accomplissement eza nini. E como eu posso definir acontecimento? elolenge nini nga sengi na définir Em accomplissement. curtas palavras, Na maloba moko ya mokuse. acontecimento Accomplissement quer dizer a realização. elingi loba réalisation. Quer dizer, Deus nos deu esse ano 2026 sengi lobaki nzambe apesi biso année wa para 2026. que nós possamos realizar tudo que nós E precisamos. poti biso tokoka korealize oyo nyonso tolingaki tolukaki. Para que nós possamos realizar aquilo que nós perdemos durante anos. poti kokonseki oyo tolukaki mpona ntango molai. Eu creio em aquele Deus da liberação. E nga na ndimini nzambe ya libération. Que esse ano não vai acabar. ke année oyo ekosila te. Você vai realizar aquilo que é para ti. oyo
realiser nyonso ezali. Você vai realizar aquilo que foi projetado para você. Yo pour réaliser nyonso ezali projet. Porque ele disse que é o ano da realização. Parce qu'il a dit que ezali a E quando estamos a falar da realização, então tu la a réalisation. realização é uma coisa que você pensava, A réalisation c'est louco como eu pensei. é uma coisa que você tinha nos planos, Ou bien louco como ça là qui na plan. e você chega a fazer aquela coisa. Et yo koki ko sala le point. É isso quando a palavra realização surge. Et bisika na no ba A palavra realização só surge quando você realiza alguma coisa. et la réalisation du matin comme réaliser le comment. É quando você, é tipo você tinha um plano para você comprar uma casa. Et ça le pour ça là qui na plan ko somo. Ali a realização ainda não aconteceu. Bisika na réalisation. A realização só acontece quando você consegue fazer aquilo que você conseguiu Réalisation fazer. pour matin comme yo koki ko sala le como ko sala. Aleluia. Mas Deus nos deu um grande tema nesse ano. Et donc puis ce tempo. Ele disse que é o ano da realização. Nous avons dit que ça né a Eu réalisation. disse que a realização só chega a ser realização quando você faz aquilo que você precisa. Mas que réalisation é como a réalisation então koki se como no. Mas Deus disse que esse ano é o ano da realização. Então on dit que a réalisation. Quer dizer que ele já realizou aquilo que a gente já pensava. Ah, et bien là c'est que ça va réaliser déjà au moins sur la canisse. Aleluia. Amém. Você não entendeu? Eu compreendo. Vamos devagar. Aqui olha. Por isso a realização A réalisation é só quando você realiza algo que estavas a fazer. exatamente o yo koki o no como sabe. A realização só se torna realização quando você consiga fazer algo que você precisava fazer. Et tu bien aquilo com réalisation tanto koki ko sala. Quando você consegue fazer aquilo. Tanto koki ko sala lo. Se você ainda não fez aquilo, Então eu não sala mo. ainda não é realização. E não é como réalisation. Mas Deus na manhã de hoje, Então é como Ele disse que esse ano on dit que né oyo. é o ano da realização. Essa né a Quer réalisation. dizer que é um ano Et non que ça Ele já realizou aquilo que nós precisávamos. bien a réaliser déjà on yo so biso to kaki. Aleluia. Amen. Aplaude fortemente a Eu Deus. já vou contar assim. E nós sabemos que durante a semana ou durante os dias, Et tu vois que la semaine os servos de Deus passaram e pegaram como teriam pegado. basala nzambe balekisa. E nós vimos que neste mês estamos a caminhar com um tema que tudo foi consumado. Et tout le monde qui tout le thème moko ozali tout est accompli. Tudo foi consumado. Tout est accompli. Os servos passaram, explicaram. Et basala nzambe Explicando de todas as formas que nós poderíamos. expliquer biso na forme Nós nyonso. vimos que em tudo foi consumado. Tu vois que nyonso eza Nós accompli. vimos que em tudo foi consumado. On dit que nyonso eza accompli. Nós fomos aprender que tudo foi consumado. Tu eboli ozali nyonso eza accompli. É o grito da restauração. Eza Ou é la o grito da restauration. vitória. Eza crie à victoire. E quando Jesus gritou lá na Monte de Et Carvalho, bisika na esmasia gana ele ki na disse montagne. tudo foi consumado. On dit que tout est Quer dizer accompli. que ele comprou os nossos pecados. Albi yende amema E nós também vimos que tudo foi consumado. nyonso eza accompli. Ele veio restaurar as nossas vidas. Et ainde pour restaurer No pecado que a gente tinha, abasumu uso tozalaki o que na pecado que a gente tinha, masumu tozalaki ele na veio transformar as nossas vidas. et aye ko transformer Quando ele ba disse tudo foi consumado, Então ele que tudo está accompli. os servos de Deus passaram e passaram a explicar. Passando então l'équipe Eu não quero vir explicar mais aquilo que eles falaram. ngana lingi sipe kwa expliquer mo sisi. Deus é que Deus abençoe todos os servos Que que Deus passaram abaka aqui. kwa basala na bitu bali. A verdade, minha mãe, ao Senhor, Eh, reverend Seigneur, hoje viemos falar com um bom livro, lelo totangi livre moko malamu. que é o livro de João, Oza livre Jean, no seu capítulo 11, chapitre 11, 1 a 26. verset 1 à 26. Lá estamos a ver a história de Lázaro. Tout le monde a histoire de Lazare. Muitos de nós soubemos a história de Lázaro. Il y a une très belle histoire à Lazare. Muitos de nós soubemos. Une histoire à Lazare. Havia um certo homem, Amen. segundo a Bíblia está dizendo Bible ezoloba que Jesus e Lázaro Yesu masiya na Lazare. eram um amigo muito próximo. Bazalaki ba ami moko proche. Jesus e Lázaro iam um amigo muito próximo. Yesu masiya na Lazare bazalaki ba ami proche. Jesus ia na casa do Lázaro, Et Yesu masiya na kindi na faziam o que tinham que fazer. Avant ça, elle n'a qu'à ça. Quer dizer que todos os vizinhos ou vizinhas sabiam que Jesus era alguém muito importante para Lázaro. Jesus era como um irmão para Lázaro. E a Bíblia está dizendo, um dia Lázaro caiu doente. Ele caiu doente. Quando ele caiu doente, tinha que Jesus está lá para curar a doença do Lázaro.
Ele tinha que estar lá Et esse essa lá para curar a doença de Lázaro. onde habite essa maladie là. Mas a Bíblia diz que Jesus estava numa missão. Et Bible dit que Yesu passait avec la mission. A Bíblia diz que Jesus estava numa missão. Bible dit que Yesu passait avec la mission. Ele estava Jesus numa missão. Yesu passait avec la mission. Lázaro como um irmão ou um amigo querido. Et Lazare comme ami Yesu passait. Jesus, a Bíblia diz que Jesus estando Lázaro estando doente. Et Yesu passait. Bible dit que Lazare avec la malade. A Marta como irmã do Lázaro. Et Marthe comme sœur à Lazare. Ele mandou o recado para que fosse informar a Jesus. E a tindi malobaba que ele disse Para falar a Jesus. Se você não vir intervenir, ele vai morrer. Mandaram uma carta para Jesus. Mas a Bíblia está dizendo, quando Jesus viu a carta, ele também respondeu. Ele disse, essa morte não é para a morte, essa doença não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte do Lázaro. E os mensageiros voltaram a falar a Marta e Maria. E a Bíblia está dizendo que Jesus ficou mais dias onde ele estava. Até que o Lázaro veio morrer. E quando Jesus soube que o Lázaro morreu, Jesus pegou os pés e começou a ir ao encontro do Lázaro. E ali no caminho, ele fala, os discípulos falam para ele. Ele falou, Jesus, mestre, ele falou que ele ouviram que o Lázaro tinha morto. Porque naquele tempo a notícia era em papéis. Aí não tinha telefone para mandar mensagens. Era um mensageiro em papéis. Eles ouviram que Lázaro estava morto. Ouvindo Lázaro morto, o discípulo curioso e perguntaram a Jesus. Falou, pai, o Lázaro se encontra morto. E Jesus respondeu, ele não está morto. O nosso amigo não está morto. O nosso amigo ainda dorme. Os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. Falaram, como que o nosso amigo está dormindo? E Jesus foi explicando claramente. Os discípulos foram entender o que Jesus tinha para falar. E ele chegando lá em Marta. Chegaram na Marta. A Marta e Maria. Viram chegando Jesus. Jesus chegando na frente da Marta e Maria. A Marta e Maria chegam na presença daquele Jesus. Começam a falar. Marta diz, se você, Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Hoje meu irmão morreu porque o Senhor não esteve aqui. O Senhor disse para Marta. Ele respondeu para Marta, não é você que eu disse. Se você crê em mim ainda hoje, você viverá. Você viverá. Se você crê em mim, ainda hoje que você seja morto, você viverá. A Marta disse, eu sei que você é todo poderoso, mas o meu irmão não se encontra vivo. O meu irmão se encontra morto. Aí Jesus veio e mandou retirar a pedra. E todos que estavam lá tentaram levantar contra Jesus. Disseram que esse homem já escapou. Esse homem já cheira mal. Não adianta você fazer nada, porque ele já cheira mal. Aí, com a autoridade de Jesus, ele retirou a pedra e ele clamou com toda a voz. Ele diz que, Senhor, ele abasabatane. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor sempre me ouviu. Não estou a fazer isso para mim, mas estou a fazer isso para que este povo perceba que você é Deus. Ali o Senhor disse, ali a Bíblia diz que o Senhor gritou,
Lázaro saia. Imediatamente. Não passou horas, não passou minutos, o Lázaro vem saindo. Lázaro vem saindo. Por todo o povo ficaram tremendo o poder de Deus. Todo o povo de Deus começaram a ver quem era realmente aquele Jesus. Aplaudimos fortemente aquele Deus. É verdade, minha irmã, esse foi um belo resumo que eu acabei de fazer para você. Lemos em livro de João, capítulo 11, verso 1 a 15. Onde a gente nos conta a história de Lázaro. Atacando no nosso verso, aqui estamos a ver um homem doente. No primeiro verso, a Bíblia está dizendo que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que a doença de Lázaro era o inferno. No verso 1, a Bíblia descreve a doença de Lázaro como um inferno. A Bíblia não diz que o Lázaro estava doente, não descreve doença. Talvez na outra versão bíblica ele diz doença. Mas em outra versão bíblica ele diz inferno. Quer dizer que é uma doença terrível. Nós sabemos quando se fala do inferno. Qual é quando falamos do inferno? Quando falamos do inferno. Aleluia. Nós ouvimos ou pressentimos algo terrível. Aleluia. Quando alguém fala que eu estou indo no inferno, quando alguém diz que você vai no inferno, nós entendemos que o inferno é algo não agradável. Mas no verso 1 está dizendo que Lázaro estava no inferno. Aleluia. Lázaro estava no inferno. E esse inferno era uma doença. A Bíblia está dizendo que Lázaro estava preso no inferno. Ele estava preso no inferno. Esse inferno que era a doença que a Bíblia escreve. A Bíblia está dizendo no verso 2. E Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. A Maria e Marta. A Maria e Marta. Que eram os próximos do Lázaro. Também eram próximos de Jesus. Ele vendo Lázaro doente. Viram que essa doença do Lázaro não era normal. Viram que a doença do Lázaro estava em outra dimensão. Viram que a doença do Lázaro é além das suas imaginações. Porque no verso 1 a Bíblia descreve como um inferno. Quando se fala do inferno, nós percebemos que é algo terrível. No verso nós estamos a ver que a Maria e Marta vêm interceder sobre Lázaro. Eles descobriram que o Lázaro, a doença que ele tinha, não é uma doença qualquer. Era uma doença além das suas imaginações. Era uma doença além da imaginação de um homem. Por isso, rapidamente ele lembrou que há um alguém, há um amigo, que ele é Salvador, que ele é todo poderoso. A Bíblia está dizendo, após o Lázaro estando fechado nesse inferno, a Maria e Marta não ficaram caladas. Ele procurou a salvação do Lázaro. Ele procurou a salvação do Lázaro. Ele se lembrou que há alguém que o nome dele é Jesus de Nazaré. E ele é o único capaz de salvar o Lázaro. E a Bíblia está descrevendo. A Bíblia está dizendo. Quando Marta e Maria decidiram chamar Jesus, a doença do Lázaro já não era uma doença normal. Eles mandaram um mensageiro. Porque naquele tempo não existia telefone para ligar. Eles mandaram um mensageiro. Mandaram um mensageiro. Escreveram assim: Jesus, o teu amigo, o teu querido irmão, teu querido amigo, que você ama tanto. Ele disse que você ama tanto. Que você ama tanto. Ele disse que ele disse aquilo que você ama.
está numa doença tremenda. Está numa doença tremenda. A Bíblia diz que aquilo que você ama, aquele que você ama. Aqui não está falando que aquele que você conhece, não. Ele está dizendo aquele que você ama. Nós rapidamente conseguimos entender que Lázaro e Jesus tinham uma intimidade. Aplaude fortemente. Aqui rapidamente conseguimos entender que Jesus e Lázaro tinham uma intimidade. Porque não é qualquer um. Se você vai vir ao diante de Deus ou a vir diante de Jesus, dizer que aquele que você ama não era qualquer um. Não era qualquer um. Mas a Bíblia está dizendo, ele mandou uma mensagem. Aquele que você ama se encontra numa doença terrível. E Jesus, ouvindo essa mensagem, ele ficou ainda dias no lugar onde ele estava. Ele poderia cortar a missão que ele tinha. Ele poderia cortar a missão que ele tinha. Porque aquele que ele ama estava doente. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo, o Jesus continuou sendo aquele que ele era. Ele continua a sua missão sem hesitar. Aleluia. Amen. Jesus continua a sua missão sem se preocupar. Ele já sabia se eu não ir, ele vai morrer. Nota parte, a Bíblia diz que ele é o mês da circunstância. Ele já sabia de tudo. Então ele sabia se ele ia naquele momento, o Lázaro não ia morrer. Se ele ficasse, o Lázaro ia morrer. Mas a Bíblia diz, Jesus ficou ainda mais dia onde ele estava. Ele ficou mais dia onde ele estava. Ele foi fazer a sua jornada. Ele não contou a sua missão por nada. Ele não contou a sua missão por nada. Porque a Bíblia está dizendo aquele que ele ama. Aquele que ele ama. Aquele que ele ama. Se fosse tu e eu acredito. Se você estivesse na posição de Jesus, eu ia cortar tudo para ir ver o irmão. Eu posso estar lá no trabalho. Se eu ouvir um irmão meu que está doente, aquele que eu amo, eu vou cortar tudo que eu estava fazendo. Eu acredito que você também ia fazer a mesma coisa. Mas Jesus não fez isso. Ele continuou mais dia onde ele estava. A Bíblia está dizendo, está deixando dizer. A Bíblia está dizendo, ele mandou suas irmãs, veio falar a Jesus. Ele ouviu a mensagem, mas ele continuou, ele estava, ele continuou, demorou onde ele estava, ficou mais dia onde ele estava. Depois a Bíblia diz, depois de dias passarem, o Lázaro morre. Lázaro morre. Como que vai ser para nós? Você é um profeta. Você é um profeta que ressuscita os mortos. Você é um profeta que faz milagre. Mas o seu irmão ou amigo que você ama, ali ele está doente e te manda um recado. E você ouve a mensagem. E ainda por cima você responde. Que o Lázaro, essa doença, não é para a morte do Lázaro. Não é para a morte do Lázaro. Mas depois de dias, você não apareceu. E o Lázaro vai morrer. Como que você vai ser olhado? Como que você vai ser chamado? Hoje em dia, podem te chamar de feiticeiro. Ele foi passar o irmão dele para ele ter mais poder, para ele ter mais fama, para ele ter mais palavra. Hoje em dia poderia ser assim. Eu acredito também naqueles dias foi interpretado assim, porque ele mandou palavras dizendo que essa enfermidade, diz que essa enfermidade não é
para a morte do Lázaro. Mas depois de dias, o Lázaro morre. Aleluia. Jesus, ouvindo Lázaro morrer, ele foi voltado, foi à procura do Lázaro. Aleluia. Aleluia. Ainda no caminho. Ainda no caminho. O servo falou para ele. Como que o Lázaro ainda eles perguntaram, o Lázaro já está morto. Mas ele disse que o Lázaro não está morto. O Lázaro ainda dorme. Disse que o nosso amigo dorme. O nosso amigo dorme. Vamos entender uma coisa. Aquele Deus todo poderoso, que é o mestre de tudo. Então, cada vez quando você tem um domínio, quando alguém tem domínio, não tem medo de nada. Aleluia. Amém. Porque ele sabe que Jesus tinha o domínio de tudo. Tudo que acontecia lá naquele momento, Jesus tinha o domínio daquilo. Por isso ele ainda responde. O Lázaro não morre. Nosso amigo ainda dorme. Só alguém que tem domínio, é que tem autoridade, é que tem o poder de controlar o tempo. Jesus já compreendeu uma coisa. Naquele momento, Jesus tinha o poder de controlar o tempo. Enquanto as pessoas não veem o Lázaro morto, Jesus, no seu tempo, está com o Lázaro vivo. Por isso ele disse ao discípulo: o nosso amigo não morreu ainda. O nosso amigo está doente. Só há uma pessoa que chama da morte de sono. Só há uma pessoa que chama de morte de sono. Só há uma pessoa que chama de morte de sono. E o seu nome é Jesus de Nazaré. O único incomparável. E jamais ninguém irá comparar com Jesus. A Bíblia está dizendo. Ele disse que o nosso amigo, ele dorme. O discípulo sem entender nada. O discípulo limitados. Porque eu entendi uma coisa. A pessoa é limitada. Eu sou limitado. Você é limitado. O nosso pensamento é limitado. O nosso espírito é limitado. O nosso pensar é limitado. Mas o pensamento de Deus é ilimitado. Por isso o pensamento de Deus é ilimitado. Por isso o pensamento de Deus é ilimitado. O pensamento de Deus é limitado. Os discípulos se limitaram. Falaram que ele está morto. Mas como você está dizendo que ele está vivo? Mas como você está dizendo que ele ainda vive? Porque ele, nos seus pensamentos, alguém quando morre vai de vez. Alguém quando morre vai de vez. Mas no pensamento de Deus, alguém pode morrer 3, 4 dias, 5 dias. Porque ele, como nesta circunstância, ele como neste tempo, ele consegue levantar a pessoa, ressuscitar a pessoa. A pessoa pode estar morto, a pessoa pode ter seus ossos aí. Ele é capaz. A sua única palavra é a autoridade de ressuscitar. Os mortos. Por isso eu vi uma coisa. Ele disse ao discípulo: ele não está morrendo, ele ainda vive. O Lázaro ainda vive. O Lázaro ainda vive, de amado. O Lázaro ainda vive, de amado. A sua vida ainda vive. O teu negócio ainda vive na tarde de hoje. O seu negócio ainda vive na manhã de hoje. As promessas de Deus ainda vivem na manhã de hoje. A promessa de Deus ainda vive na manhã de hoje. A promessa de Deus ainda vive na manhã de hoje. Você que foi
morto. Você que mataram o seu negócio. Você que limitaram a sua vida. Eu falo que você já está morto. Em 2026 você está morto. Em 2026 você não terá o passo. Em 2026 você não vai conseguir caminhar. Em 2026 não te ri. Não tapou o nariz. Porque então te vê você morto. Porque então te vê você apodrecendo. Porque então te vê você está saindo maminhos. Porque então te vê você está sendo alguém muito morto. Eu vim te dizer uma coisa. E aquele Jesus ainda te vê vivo. Ainda te vê vivo. Ainda te vê vivo. E a Bíblia continua dizendo. Os discípulos ficaram naquela dúvida. Como que ele era vivo? Se ele está morto. Se ele está morto. Se ele está morto. E a Bíblia está dizendo que Jesus saindo de lá, o discípulo, ele chega. Ele veio ao encontro do Lázaro. Ele veio ao encontro do Lázaro. É algo muito triste. Algo muito triste. Chegando Jesus, lá tinha muita gente. Eu creio que também tinha pessoas que estavam falando. Ele que comia a casa da Marta. Ele que ficava assim com Lázaro. Ele que comia, bebia com Lázaro. Mas deixou o Lázaro morrer. Ele só faz milagre para outras pessoas. Vai libertar pessoas enquanto o irmão que ele ama, ele não conseguiu fazer. Tinham pessoas murmurando, falando mal da Marta, falando mal da Maria, falando mal de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a Marta toda confusa. A Marta confusa. A Marta disse: venha adiante de Jesus. Se Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, é como você se pergunta. Você está se perguntando assim: se o Jesus estivesse aqui, se você estivesse na minha vida, se você estivesse na minha vida, aquilo que eu estou passando não poderia passar. A humilhação que estou passando não poderia passar. A humilhação que está passando você não poderia passar. Você está perguntando a Jesus. Você se encontra no local de perguntas. Você está perguntando a Jesus: por que o Senhor demorou? Se você estivesse aqui, o meu negócio ainda estaria bem. A minha vida ainda estaria bem. A minha saúde ainda estaria bem. A minha família ainda estaria bem. Tudo meu ainda estaria bem. Mas o Senhor me deixou 3 anos de tudo é possível. Nada aconteceu para mim. Eu fui chorando, orando e fiz tudo. Mas nada aconteceu para mim. Você está se perguntando: Senhor, por que o Senhor me deixou assim? Marta está perguntando a Jesus. Está dizendo: Jesus, por que o Senhor me deixou assim? Por que o Senhor me deixou assim? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor me deixou sozinho? Ouvi entender uma coisa. A Marta falou: por que o Senhor me abandonou? Se você estivesse aqui, o meu irmão ainda estaria vivo. Aleluia. Ele disse: se você estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. E eu volto no verso 4. Eu venho buscar a resposta. No verso 4 da Bíblia diz: Jesus responde e disse: ainda hoje, se você crê em mim, ainda hoje, eu disse: ainda hoje, que você morra, ainda hoje, que o seu negócio vai falência,
falência. Negócio. Ainda hoje, que outros não viajaram hoje. Ainda hoje, que a porta do céu seja fechada. Ainda hoje, que te abandona na sua família. Ainda hoje, que prende o seu negócio. Ainda hoje, que te rejeita na família. Ainda hoje, que te chama de maluca. Ainda hoje, que te humilha na família. Se você crê em mim, ainda hoje, você vai ver a glória de Deus. Você vai viver a glória de Deus. Ainda hoje, se você crê naquele Deus, você verá a glória de Deus. Marta se perguntou, Marta estava assim, como? Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu venho buscar a resposta no quarto. Ainda hoje que você acredita em mim, Marta. Ainda hoje que você acredita em mim, Marta. E a Marta responde. Ela disse, eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Ou vai ressuscitar. Vai nos ressuscitar nos últimos dias. Aleluia. Aqui estamos a entender a Marta está a acreditar em Deus. Está a acreditar em Deus em dois sentidos. Ele poderia acreditar em Deus